bem-vindos a mais uma videoaula. Vamos à nossa revisão de matemática. Nós vamos pensar um pouquinho, né? Por que procrastinar? Por que deixar as coisas para a última hora? Por que não estudar hoje, né? Torna-se bem mais fácil a gente programar, se organizar os nossos estudos do que deixar para estudar de um dia para o outro, né? Matemática, página 96, ele vem falando sobre o conceito de medidas, né? Que é medidas de metro, ou seja, os múltiplos e submúltiplos do metro. Olha, observe o que diz na página 96. O metro é a unidade fundamental das medidas de quê? De comprimento, certo? Nós os representamos pela letrinha M, fique atento. A representação desse sistema de medida deve ser sempre com letra o quê? Maiúscula. É isso? Não, com letrinha minúscula. Vocês vão observar, já notificaram isso, porque nós já vimos esse conceito, que para me representar uma medida, seja ela centímetro, milímetro, né? Quilômetro, eu vou colocar lá a letrinha minúscula após o valor, tipo 10 metros, coloco 10 M minúsculo, ok? Ele traz lá alguns exemplos de meios nos quais nós usamos para fazer essas medidas, que é a fita métrica, a régua, nós vamos ter o próprio metro, né, que ele fica enorme, nós temos a trena, nós temos a escala, certo? A escala é uma régua, só que ela é diferenciada, ela vai ser usada em alguns outros pontos, né? Aí ele diz assim, ó, são os múltiplos do metro, elas são usadas para medir o comprimento ou a espessura de um lápis, por exemplo. Aí tem lá a tabela dos múltiplos, que são decímetro, centímetro e milímetro, tá? Ou seja, dá aquela ideia de algo menor, né? Já observe que ele traz aí para vocês a réguazinha. Ele tem lá, ó, o A representa a questão do centímetro, o B representa a questão de um milímetro, a distânciazinha de um para o outro. Nós vamos ter aí a tabela de quem? Dos múltiplos, da ideia de uma numeração maior, uma medida maior, né? Por exemplo, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Ou seja, ele vai aí representar pelas letrinhas minúsculas e ele vai dar um exemplo de uma medição de uma rua, né? De uma casa, de um terreno. Então, se a gente observar, essas medidas, elas são bem maiores do que quem? Do que os submúltiplos, tá certo? Aí ele traz lá a tabelinha para que vocês irão ver essa tabela, certo? Que tem na página 96. Ele traz quilômetro, hectômetro, né, decâmetro, aí o metro, que ele vai ficar bem centralizado, bem no meio, entre os submúltiplos e os múltiplos, o decímetro, o centímetro e o milímetro. É importante aqui lembrar que, porque a gente vai passar pela questão da transformação, transformar de metro para centímetro, de centímetro para quilômetro. E como é que a gente faz essa transformação? Simples. Se eu estou da esquerda e vou fazer a transformação da esquerda para a direita, ou seja, transformar quilômetro em milímetro, eu vou estar a multiplicar. E essa multiplicação, ela se multiplica a cada casa por 10, certo? Em exemplo, no caso aí, se eu estou no metro e quero ir para o centímetro, eu vou andar 1, 2, né? 1, 2. Então, eu vou fazer essa multiplicação aí, ó, por 10. Pego o resultado dessa multiplicação por 10 e multiplico por mais 10. Então, eu vou ter aí 5 vezes 10, 50, vezes 10, 500. Tá certo? É bem simples, gente, essa questão aí. Eu já expliquei para vocês, caso eu queira ganhar tempo, eu posso simplesmente pegar esses números e ir direto na tabela, né? Vai dar no mesmo. E vamos ver o conceito na página 100, que é o estudo das retas.
Gosto muito das retas, porque nós sabemos que é um segmento, uma, como se diz, uma segmentação, né? São vários pontinhos, né? Que vai formar ali aquela reta. Observe aí, o que é o ponto? Ponto é uma figura geométrica sem dimensões. Podem também dizer que o ponto é a interseção entre dois retos. O que é que ele está dizendo com interseção? Ou seja, vai ligar uma à outra. Então ele dá esse sentido de interceder entre uma e outra reta. A reta, o que é essa reta? Pode ser definida como uma sequência de vários pontinhos, tá certo? De infinitos pontos enfileirados, ou seja, um atrás do outro, né? Uma filinha de pontinhos em uma determinada direção. Ou seja, quando eu digo determinada, mas ela tem que estar no mesmo sentido. Pode ser assim, né? Assim, assim. Pode ser assim, ou seja, horizontal, vertical, diagonal ou inclinada. Ela vai ter diagonal e inclinada, dá o mesmo sentido. Ou você diz que aquela reta é diagonal, ou você diz que aquela reta é o quê? Inclinada, certo? Vocês têm um exemplo aí no livro de vocês. Observe, né? Horizontal, diagonal inclinada ou vertical, bom? Aí ele segue mais. Semi-reta. O que é essa semi-reta? É a parte de uma reta limitada por um ponto. É representada por letra Q maiúscula. Gente, aqui é importante, né? Assim como lá nas medidas do metro se usa-se letra minúscula, na reta eu vou usar a letra maiúscula. Observe esse exemplo aqui, ó. Semi-reta, né? O que é que ele está dizendo? Observe a minha setinha e ele me diz que eu vou estar por um ponto. Tá aqui, ó. E o que seria esse segmento de reta? Semi-reta, ele é a parte de uma, né? De uma reta limitada por um ponto. Vocês viram aí que ele se inicia o pontinho e vai até a setinha. No segmento de reta é a parte de uma reta limitada por dois pontos, né? E representada por letra maiúscula. Observe o exemplo. Nós temos aqui, ó, um pontinho, dois pontinhos. E as letras que representam esses pontos são maiúsculas, tá bom? A reta, ela pode ser, né, traçada em 3 posições, como eu falei para vocês. Vocês vão ver lá. Paralelas, né? Paralelas no sentido horizontal ou vertical ou inclinada, não importa a posição, né? Tá certo? Concorrentes, ou seja, ela vai se cruzar, ela vai ter esse sentido aqui, ou seja, um ponto no outro, não importa se é cruz, se é X, né? Se ela tá tipo lateralmente, tá bom? Bem aqui, deixa eu mostrar para vocês. Paralelas, observe como é, e as concorrentes, né? Há um encontro entre pontos, tá certo? E outro conceito que a gente vai ver, outro conceito importante aí é na página 113, que também a gente já viu. Ele vem falando dos medidos de massa, né? Ou seja, aí os múltiplos e submúltiplos do grama, que vai estar sendo representado aí pelo quilo. Por exemplo, quando eu quero saber a quantidade de um determinado produto, como o trigo, como o macarrão, feijão, a carne, eu não vou usar o metro. O metro, ele é uma medida para medir comprimento. Para peso, para massa, eu uso aí o grama, né? Por exemplo, se eu quisesse comprar saber qual o valor de 10 quilos de arroz. Então, esse 10 quilos de arroz, ele me é representado por massa, por grama, tá? Aí eu coloco lá 10, ó, faço 10 e coloco o quê? K,
né? Que representa aí a questão do quilo. Vamos lá, usamos as medidas de massa, o quilômetro ou quilo, por exemplo, como unidade de medida para pesar pessoas, né? Carne, cereais, legumes, frutas. Uma criança pesa em média, dependendo da idade, né? Do tamanho, 42, o quê? Quilograma, tá? Quilograma. Para medir um remédio, usamos o que? O miligrama. Então, observe que, assim como um metro, o grama vai ter seus múltiplos e seus submúltiplos. Isso mesmo. Num supermercado, o quilo do alcatra e do contrafilé custa em média R$ 26,90, mas muitas vezes o consumidor compra apenas uma quantia em grama, né, desse produto. Aí lá vocês vão encontrar na página 103 os múltiplos e os submúltiplos dessa medida, ou seja, do grama. Por exemplo, os múltiplos são quilograma, representado por kg, letra minúscula, muito bem. Aí vem lá o hectograma, hg, letra minúscula, decagrama, tá certo? Múltiplos, decigrama, centigrama e o miligrama, ok? E cada um desses, assim também como lá para você transformar o centímetro em metro, se você está andando da direita para a esquerda, eu vou dividir por 10, a cada 10, ou seja, a cada casa que eu andei, tá certo? Nesse caso aqui, que eu quero fazer a transformação, eu estou em miligrama e eu quero ir para decigrama. Eu vou multiplicar, eu vou dividir. Mas, professora, eu estou no quilograma e eu quero transformar em decigrama. Nesse caso, você está andando da esquerda para a direita. E nesse caso, eu vou multiplicar. E essa minha multiplicação ou a minha divisão vai depender de onde eu estou, para onde eu vou, né? Dividindo é quando eu quero transformar, né, da direita para a esquerda, ou seja, do último, dá aquela ideia na tabela, né, do último para o primeiro. E se eu estou da esquerda, vou para a direita, ou seja, como se eu estivesse partindo do começo para o final, eu multiplico por 10 a cada casa que eu precisar andar, tá certo? Ok? E aí, vocês vão observar que quilograma, representa aí 1000 vezes maior que o grama, né? O hectograma, ele vai representar 100 vezes maior e o decagrama 10 vezes maior. Já no múltiplo, ele representa aí o que é o menor, né? Então, por isso que ele vai fazer aqui uma divisão. O decigrama, 10 vezes menor, centigrama, 100 vezes e o miligrama, 1000 vezes menor. Tá certo? Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Qualquer coisa, estamos aqui. Tire suas dúvidas, escreva lá no grupo e a gente vai tentar responder cada uma. Beijo, meus amores, e até o próximo vídeo aula.